Romeu, que tinha ido até o baile para cortejar Rosalina, ao ver outra belíssima jovem adentrar no salão, ficou encantado com tal beleza e atirou para dançar, esquecendo completamente de Rosalina. A jovem mascarada era Julieta, que não recusou a dança e gostou muito de conhecer aquele rapaz, mesmo desconhecendo seu nome. Porém, e sempre tem um porém, antes que o casal pudesse se conhecer melhor, Julieta foi chamada por sua mãe para conhecer o seu pretendente, o Conde Paris. Agradeceu a dança ao jovem mascarado e foi conhecer o conde. Romeu, que tinha ido até o baile para cortejar Rosalina, conheceu a mais bela, Julieta, sentiu o flechar do Cupido e pela primeira vez o amor verdadeiro. Benvolio, seu amigo, achou que já tinha vivido loucuras demais entrando e ficando tanto tempo no baile da família inimiga. Chamou Romeu e os dois partiram. A noite seguiu com o baile. Julieta passou o restante da noite conversando com o Conde Paris, mas não conseguia tirar da cabeça o rapaz com quem dançou, mas ela ainda não sabia quem era. Então ela chamou sua ama e perguntou se ela conhecia aquele rapaz. Qual foi sua surpresa quando a ama lhe disse que aquele rapaz era Romeu, o filho único do grande inimigo de seus pais. E foi assim, durante este baile, que nasceu em Romeu e Julieta o amor, contrariando a rixa de suas famílias. O amor de Romeu e Julieta. E é nesse clima que começa agora o contraplano. E eu tenho uma pergunta. Vocês conhecem a obra do William Shakespeare e a sua contribuição para o teatro? Hoje eu recebo em nosso estúdio duas contadoras de histórias, a Rosemara Santos e a Elaine Cho, que conhecem muito bem e vão falar sobre o projeto Mini Shakespeare, que elas integram e que foi beneficiado pela LIC, né, meninas? Isso. O seu nome é Kyo, né? Desculpa, Kyo. eu falei Chió. Faz tempo que vocês trabalham com arte? Sim, esse projeto é a junção de dois grupos, o Teatro Ofertantes, que já vai completar este ano 21 anos, e o grupo Contação de Histórias, que é mais novinho um pouquinho, ele foi fundado em 2010. Então, a junção desses dois grupos, a força dos dois grupos, para fazer o projeto Mini Shakespeare, que é beneficiado pela LIC. Olha que bacana. E quantas pessoas integram o elenco? Hoje, no momento, a gente está no Mini Shakespeare com 8 atores, entre contadores e manipuladores de bonecos, né? E tem dois músicos também, específicos para o projeto. Para o projeto. E os 8 atores são dos dois grupos, são divididos entre os dois grupos. Alguns são do grupo adulto, e outros são do infantil. Do Contação de História, e alguns convidados especialmente para o projeto. Ah, que bacana. E vocês duas se conhecem Vocês duas fazem parte dos dois grupos? Sim. Sim, nós somos da Companhia Ofertantes e da Contação de Histórias. Contação de Histórias. Que legal. E como é que surgiu o Mini Shakespeare? A ideia era essa, trazer da literatura as obras clássicas, não só contos de fada. Quando a gente fala contação de história, é muito comum as pessoas acharem que só tem contos de fada. Tem muito, mas não tem só isso. E a gente quis trazer a obra do Shakespeare para agraciar as crianças com a literatura mesmo e quebrar um pouco esse paradigma de que essas obras clássicas são só para os adultos. Não, as crianças têm plena capacidade de compreender a obra. A gente trouxe o projeto Mini Shakespeare para provar isso e está sendo muito legal. Aí também porque é difícil ter um acesso às obras do William Shakespeare. É difícil você ir ao teatro e falar que vai assistir para crianças, né? Geralmente para adulto. Então a gente fez essa junção. E como as obras elas são difíceis de mostrar para criança, então a gente trouxe os bonecos para poder melhorar esse entendimento com as crianças. E os bonecos deixam a obra mais leve também, né? Para eles entenderem. Não precisa partir para o lado cômico, mas os bonecos ajudam a ilustrar. Então, quando a família dos Capuletos, os bonecos têm toda uma cor, os Montecchios são de outra cor, ajuda no entendimento, né? Essa questão visual é interessante para a criança, porque a gente não muda nada da história. Então, os bonecos vêm para ajudar a gente nessa missão. A contar a história. A contar essa história. E por que Shakespeare nunca sai de moda? Ele é um autor universal porque ele fala do ser humano. Tudo que ele trata nas obras são as relações humanas. E nós, seres humanos, evoluímos, mas os nossos sentimentos são os mesmos. Então, nunca sai de moda. Por exemplo, essa temática. Na peça Romeu e Julieta, se fala do amor. O amor sempre vai existir, né? A intolerância, que hoje nos dias está bem forte, né? Sim. Então, são temas, né, inerentes ao ser humano. Nunca a gente vai percebe sair. que se repete, né? No decorrer das décadas, dos séculos. Por isso que ele é tão forte. E o grupo Teatro dos Ofertantes, ele aborda mais temas densos, né? De drama. E como que foi adaptar para vocês, assim? Quando foi feita a junção dos dois grupos, nós aproveitamos, né?
toda a veia dramática do adulto, do teatro ofertante e da direção do Cláudio Coca para ajudar nesta missão do Grupo Contação de Histórias. Então, quando a gente uniu os dois grupos, foi para isso, pegar a força desse drama, porque tem muito nas obras do Shakespeare, tem muita tragédia. E ao contrário do que, né, a gente poderia pegar obras mais fáceis, a gente optou mesmo por pegar as mais difíceis, tragédias. E daí a direção do Coca é fundamental nesse sentido, a experiência, né, para ajudar a gente a contar este drama. A gente não eliminou o drama da obra. E como que vocês contam para as crianças o drama, né? As cenas dramáticas, como que vocês narram? Durante nossos estudos a gente fez, né, a gente estudou muito como chegar a essa linguagem. Então, como a Elaine falou, os bonecos nos ajudam muito, mas a gente também colocou a narrativa, a contação de história nos auxilia muito. Quando é uma cena muito forte, muito triste, para não tirar da obra, porque também seria acabar com a obra do autor. Então, a gente conta. E a gente vai, então, esta cena a seguir é demasiadamente triste e forte demais para se ver, nos cabendo apenas contar. E daí contamos. Sim, porque as crianças também não podem, né, ficar também alienadas sem saber o que acontece com a história, né? Até é importante, né? Algumas cenas nós mostramos como quando é as guerra de espada entre as famílias do Capuletos e os Montecchios, eles mostram a morte das pessoas que estão lutando, mas assim, de uma forma tão comum para as crianças, que as crianças gostam de brincar de espada e tal, então, mas sem sangue, sem nada tão dramático assim, então elas conseguem entender, né? E assim, como é boneco, fica mais fácil para eles entenderem e aceitar, né? Sim. Até mesmo a autora, né, Maria Clara Machado, que é famosa pelo Pluft, o Fantasminha, né, de infantil, e fundadora do Tablado, ela falava muito que a criança, né, para você fazer uma peça para criança, um texto, você não tem que tentar ensinar a criança, mas igual como vocês falaram, né, manter o conflito. É preciso ter o conflito para a criança também se desenvolver, né? Vocês concordam com isso? Claro, sim, muito. Eu acho que assim, desde pequeno a criança ela já passa por isso, né? Elas pedem parentes, né, um avô, então ela começa a ter um contato com a morte muito cedo, mas assim, pra também não, a gente não vai mostrar a tragédia, mas assim, também não é uma coisa que não existe, ela tá passando por isso. São sentimentos que ela vai passar um dia, né? Então, a gente precisa saber lidar ela já vai com começando, isso, né? E não quer dizer que ela também não vai aprender, né? Com certeza. Isso, eles aprendem também. Mas com não isso, de uma né? forma didática. Olha, senta aqui que agora nós vamos que lá vem aprender história. agora. Não, com a história, com o sentimento, se identificando com o personagem, depois ele morre na história. Essa frustração, essa dor, essa empatia de se colocar no lugar do outro. Sim. São outros tipos de aprendizado, né? Um aprendizado importante também, que vai pra vida, né? Sim. Mas não didático. Sim. Um aprendizado de outra maneira, Legal. né? E tem alguma criança que acompanha o elenco ou não? No elenco, não. Não, no elenco não tem. No grupo de vocês tem A algum? filha de uma atriz nos acompanha nos ensaios, ela vai nas apresentações. Ela opina bastante, né? Dá é muita legal ter, né, esse feedback exato. da criança. Ela dá muita opinião, ela senta, ela olha. Mas isso não tá certo, não. Porque ela dá opiniões muito interessantes. Mas ela não faz parte do elenco. A gente optou por não ter criança no elenco. Mas vocês influenciam as crianças, talvez, a procurarem, né, o teatro, a fazerem parte de um grupo de teatro, né? Sim. Muitos acabam assistindo e gostam principalmente desse mundo do teatro, começa a conhecer por detrás também, porque quando encerra o espetáculo, as crianças podem ir conhecer os bonecos, tirar foto, conhecer o cenário, ver como que se faz. Então, acaba tendo esse interesse, sim. Legal. Essa curiosidade dos bastidores incentiva também sair de casa. Tem criança que vai numa sessão e quer ir numa próxima. Aí na primeira sessão ela assistiu de longe, na segunda ela vai, ela quer tirar foto, ela nos abraça, vai gerando uma curiosidade. E pra vocês né? também é importante, né? Porque aí vocês conseguem pelo menos ter a resposta deles, né? Ver o que eles estão achando, né? O feedback das crianças é fantástico. Como que é a resposta bem das verdadeiro, crianças? É muito verdadeiro. Verdadeiro. É muito engraçado. Uma apresentação de um final de semana que ocorreu no mês de outubro, do Romeu e Julieta, uma criança bem pequena, acho que ela não tinha mais que 2 anos. Quando acaba o espetáculo Romeu e Julieta, a gente vai para o público e vai abraçá-los, porque acaba de uma maneira triste, né, com a morte do Romeu e da Julieta. E ele me abraçou, assim, ele batia assim, parabéns, vocês estão de parabéns. Eu não conseguia nem falar parabéns. Mas ele conseguiu sentir o clima da peça, né? E foi muito interessante. Eles choram ou não? Ficam emocionados? Teve uma apresentação que houve um choro emocionado, teve uma.
Mas, assim, de maneira geral, eles gostam da história, então eles não veem a parte só dramática da morte, né? E eles veem também porque, no final, as famílias se reconciliam, né? O amor acaba prevalecendo no final, Então, né? daí acaba também numa coisa boa. Então, deixa isso para as crianças e para os adultos que acompanham também as crianças, né? Bacana, né? Vocês acenderem essa sensibilidade nas crianças já para a arte, né? Desde pequenos. Qual que é a importância do teatro para crianças, assim? Eu acho fundamental todo tipo de arte, mas o teatro principalmente, né? Pra gente falar das relações humanas, falar da literatura. O teatro é uma arte muito vanguardista no mundo, então essa geração precisa ter esse contato, sair um pouco de casa, sair um pouco da caixinha, sair um pouco do celular, da televisão. Se comunicar melhor, né? Porque isso tira um pouco para fora da criança, né? Que às vezes a criança é muito fechada e ela vê esse outro mundo que ela pode fazer várias coisas e que ninguém vai ficar falando, não pode. E ver um brilho a mais desenvolver na criança. oratória, né? Exatamente. Imaginação, né? E agora, em que consiste o projeto? Vocês têm oficinas também? Como funciona? O projeto Mini Shakespeare ele foi criado nesse formato. Então a gente juntou o grupo Teatro Ofertantes, o grupo Contação, e nós vamos contar Shakespeare para criança. Como vamos fazer isso? Então vamos estudar. Contação de história, além de toda a formação que a gente tem, dos cursos de aperfeiçoamento que a gente sempre faz, vamos chamar um contador de histórias para vir aqui nos ajudar nessa missão. Então a gente chamou o João Acaiabe, o tio Chico das Chiquititas, o tio Barnabé do Sítio do Pica-Pau Amarelo, para os mais velhos. Então a gente contou com ele no projeto. Então ele veio, nos atendeu, nos ajudou nessa parte da contação de histórias, atendeu as crianças, fez uma contação de histórias aqui em Jacareí, foi lindo, teatro lotado, foi bem legal. Então ele nos atendeu e atendeu a comunidade e nos auxiliou na parte da contação de histórias. Ok, agora para ilustrar isso, vamos usar bonecos. Vamos chamar, então, o melhor manipulador de bonecos que nós conhecemos, que é o Henrique Citim, da Companhia Trux. Então, vamos chamá-lo para nos ajudar. Ele nos ajudou nas questões de manipulação e questões técnicas. Cotovelo, braço, como desenvolver o boneco para ele ficar bonito em cena, não ter problemas de articulação. Então a gente foi no que tinha de melhor. O Henrique também veio para nos auxiliar enquanto grupo, mas também a gente fez uma palestra aberta para a comunidade. Ele trouxe um bate-papo, ele trouxe um livro que ele tem de algumas observações que ele tem sobre teatro infantil. Esse livro foi distribuído para quem estava na palestra nesse dia. Então, nós nos munimos de mais informações, esses profissionais vieram para nos ajudar, e ao mesmo tempo também a comunidade foi beneficiada. Ainda teve dentro do projeto um curso de contação de histórias que eu ministrei, também foi aberto para a população, um curso de confecção de bonecos, que o Arthur Cândido, que está com a gente no grupo, foi ele que ministrou, ele que ajudou a confeccionar os bonecos, o Coca fez o design. Desculpa interromper, os cursos são destinados a toda a população ou não? A gente abriu uma inscrição e alguns tinham faixa etária, o bonecos era só para crianças. Ah, sim. Era só para as crianças. E o de contação de histórias foi para adultos e professores, profissionais da área. O do Henrique foi livre, né? Foi livre. Foi livre para qualquer... E do João Acaiabe também foi livre. A contação de história do João Acaiabe também no teatro foi livre. Então a gente trouxe profissionais para nos ajudar nessa missão de realizar com êxito o Mini Shakespeare, mas também a comunidade foi beneficiada. E por quê? E o de costura também, né? Teve um workshop, então teve o do Arthur de bonecos, o de contação de histórias que eu ministrei e um de oficina de figurinos, que foi a Odila Maria, nossa figurinista, que ministrou também. Essa também foi aberta. Porque também nas peças a gente coloca os figurinos da época, né? Então foi contada toda a história, o porquê daquela roupa, daquela cor, todos os detalhes, né, foram bem estudados para poder fazer o projeto. Ela fez uma pesquisa bem legal. E vocês que confeccionaram as roupas? Não, foi a Odila Maria. A Odila Maria. Figurinista. Ela é figurinista do grupo de vocês também, do projeto? Ela foi chamada para esse projeto. Ela foi chamada para o projeto. Os melhores para esse projeto. E ela adorou participar. Foi bem legal. E por que você mesmo falou, entre os cursos, vocês destinaram a educadores? Por quê? Qual que é a importância disso? Então, porque a gente quer que isso se espalhe, né? Que a contação de histórias, esse acesso à literatura através da contação, que isso se espalhe, que os educadores tenham isso como ferramenta de trabalho também. Não só os artistas da cidade, no caso, os educadores, eles podem levar para as escolas e assim as sementinhas sendo plantadas nas crianças, né? E as crianças vão levando para os pais em casa, para os irmãos, né? E assim é importante para o desenvolvimento das crianças, né? Sim.
Pessoal, então vamos para o segundo bloco. Daqui a pouco a gente conversa um pouquinho mais sobre o projeto Mini Shakespeare. E você não sai daí que o Contraplano volta já.